Oi, pessoal! Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o sistema reprodutor feminino. Tem tanta coisa pra gente ver de legal. E olha, vou contar uma coisa pra vocês. Até musiquinha nós vamos ter hoje. Então não perca, porque tem um monte de coisa pra gente aprender, tá bom? Vem comigo então! Então vamos lá, gente, olha, esta imagem aqui é da parte do aparelho reprodutor feminino externo, certo? A parte de fora. Então vamos ver o que a gente consegue achar aqui, olha. Primeiramente, eu quero falar para vocês que esta imagem tá mostrando tudo bem abertinho, assim, a gente conseguindo enxergar aqui dentro, mas normalmente não é assim. Aqui nós temos os grandes lábios e os pequenos lábios, que são dobras, que na verdade fecham toda essa partinha aqui. Encobre o que a gente chama de vulva. Tudo isso daqui, ó, o nome é vulva, certo? Então veja, então além dos grandes e pequenos lábios, nós temos logo aqui em cima, olha, um órgão chamado clitóris. O que é o clitóris? O clitóris, ele é como se fosse um pênis em miniatura. É um órgãozinho que a mulher possui, que fica também erétil, né? É pequenininho, mas fica erétil. E ele serve para o prazer feminino. É um órgão que estimula o prazer na mulher. Logo aqui, olha, você vai encontrar o canal da uretra. É por onde a mulher faz xixi, por onde sai a urina. É nesse canalzinho bem pequenininho aqui. E depois, mais abaixo, esse canal maior, que é o canal da vagina. É aqui no canal da vagina, às vezes mais na superfície ou às vezes mais profundamente, depende da mulher, nós temos o ímen, que é uma pele, uma película que as meninas que são virgens possuem. Esse ímen, ele é rompido depois da primeira relação sexual. Só que existem vários tipos de ímens, inclusive ímens complacentes, que nunca se rompem. Eles simplesmente se abrem aqui e fecham novamente, tá? Então, só para vocês terem conhecimento disso. Alguns ímens, como eu falei, são mais superficiais, então numa penetração logo, né, já são rompidos, e outros que são um pouquinho mais no profundo aqui do canal da vagina, tá? Então é isso a parte externa do aparelho reprodutor feminino. Vamos ver agora a parte interna. Esse aqui então, gente, é o aparelho reprodutor feminino, a parte interna. Então vamos conhecer aqui as partes, né? Olha, aqui, começando por essa parte aqui, nós temos então o canal da vagina, certo? Aqui, olha, todo esse pedaço, o canal da vagina. Logo depois, nós temos esse espaço maior, o útero. Esses dois pedaços aqui que a gente chama de trompas de falópio. Então, são duas trompas de falópio. E aqui nós temos os ovários femininos, que são as gônadas femininas, certo? Bom, vamos entender primeiro o que cada parte serve aqui, né? Os ovários são responsáveis pela produção dos óvulos, que são as células reprodutoras femininas, e também são responsáveis pela produção de 2 hormônios. No caso dos meninos, a gente falou que era um hormônio só, que era a testosterona. Nas meninas, os ovários produzem 2 tipos de hormônio, que é a progesterona e o estrógeno. O estrógeno, ele está mais relacionado com as transformações no corpo da menina durante a puberdade, que é essa fase da adolescência, que no caso da menina começa um pouco mais cedo que o menino, entre 11, 12 anos, a menina já tem a sua primeira menstruação, marcando aí o início da puberdade na menina. As trompas de falópio,
né? Vocês percebem que elas possuem umas ramificações aqui, como se fossem uns cílios, né? E vocês já vão entender já o porquê disso, qual a importância disso. Bom, vamos fazer aqui uma simulação, certo? Imaginem que nos ovários, então, possuem os óvulos. Esse daqui, então, é um óvulo pronto para ser liberado do ovário. Então, todo mês, um dos ovários libera um óvulo. Então, imaginem aqui esse ovário liberando esse óvulo. As trompas de Falópio, elas têm a função de pegar aqui, olha, este óvulo e transportá-lo para dentro das trompas. Bom, só que aí, enquanto isso está acontecendo, enquanto o ovário liberou um óvulo, olha só o que acontece no útero. É através da progesterona, esse outro hormônio sexual feminino, que é formado na parede do útero uma camada grossa, vejam só, de vasos sanguíneos. Fica cheio de vasos sanguíneos aqui, preparando o útero para a gravidez, preparando o útero para a chegada do bebê. Essa camada de sangue, vocês imaginam, fica como se fosse um colchãozinho de água para o bebezinho, né? Porque, na verdade, como nesses vasos sanguíneos estão passando sangue e o sangue é quente, então fica um ambiente aconchegante, quentinho, macio para a chegada do bebê. Então, imaginem só, né, que essa menina tenha uma relação sexual. Conforme ela tem a relação sexual, é depositado dentro da vagina da mulher, através do pênis, né? O rapaz ejacula e elimina os espermatozoides, que são as células sexuais masculinas. Num jato de esperma, saem um montão de espermatozoides. E esses espermatozoides, eles vão em busca do óvulo. Vão todos lá, olha, procurando o óvulo para fecundá-lo. Normalmente ficam vários espermatozoides assim, olha, tentando fecundar o óvulo. Só que apenas um consegue depositar dentro do óvulo o seu material genético. Existe na membrana do óvulo, existe uma partinha na membrana que, vamos dizer assim, é a passagem secreta, né? Todos os espermatozoides ficam batendo aqui na parede da membrana desse óvulo, só que apenas um consegue introduzir uma partinha dele assim, olha, dentro do óvulo. Não é todo o espermatozoide que penetra o óvulo, é só uma partinha, e deposita dentro do óvulo o seu material genético, o seu DNA. Bom, nesse momento, o que acontece? Todos os outros espermatozoides vão ser absorvidos, né, pelo organismo, e este óvulo agora, nós vamos colocar esse daqui, ó, ele já está fecundado, é um óvulo já fecundado. Ninguém mais coloca o seu material genético dentro dele, porque ele já está fecundado. E aí, qual que é o caminho desse óvulo fecundado? É vir aqui para o útero, se fixar nessa parede que foi preparada para ele, e a partir daqui começa um processo de divisão celular, onde vai dar origem ao futuro bebê. É assim que acontece, então, a fecundação. A fecundação, então, o encontro do óvulo com o espermatozoide. E aí, então, dessa única célula vai se multiplicar e formar, então, o futuro bebê. Muito bem, só que, e se a menina não teve relação sexual nenhuma? O óvulo saiu do ovário, veio aqui para as trompas e não teve relação sexual nenhuma. Então, não tem espermatozoide para fecundar esse óvulo. O óvulo vem para cá, mas não consegue se fixar na parede do útero, porque não está fecundado. Aí, o que vai acontecer?
o próprio corpo da mulher, o útero, começa a se contrair, porque essa camada de sangue que foi preparada para a chegada do bebê não tem mais sentido ficar aqui. Então, morrem essas células e o útero começa a se contrair para tentar tirar essa camada. E aí, então, essa camada de sangue vai saindo por onde? Pela vagina, que é então a menstruação. O óvulo também é microscópico, nem dá para enxergar, ele sai junto também com a menstruação. É assim que acontece então a menstruação da mulher. Algumas perguntinhas que normalmente me fazem, mas professora, e quando tem gêmeos? Quando tem gêmeos, o que acontece quando a pessoa tem um filho gêmeo, né? Veja, temos duas possibilidades. Normalmente é apenas um ovário que libera um óvulo de cada vez, mas pode acontecer de ter 2 óvulos saídos ao mesmo tempo dos ovários. E aí, nesse caso, se houver fecundação, nós temos o caso de gêmeos, só que não idênticos, né? Aqueles gêmeos que é um menino e uma menina, ou 2 meninos, ou 2 meninas, mas que não são idênticos, porque foram fecundados 2 óvulos diferentes. Agora, se é o mesmo óvulo que foi fecundado, olha só, que se fixar aqui e na hora da divisão celular, ao invés de produzir células e órgãos para um único bebê, formar 2 bebês, aí então esse caso é de gêmeos idênticos, gêmeos que compartilham do mesmo material genético. E aí então nós temos o caso dos gêmeos univitelinos, certo? Só para tirar aí a curiosidade de vocês. Vamos agora entender uma outra coisa, o ciclo menstrual da mulher. Vamos entender então o que é o ciclo menstrual. Normalmente as meninas confundem ciclo menstrual com menstruação. Vamos esclarecer então, olha, ciclo menstrual é o período que vai de uma menstruação até a outra menstruação, tá? Esse período é que a gente chama de ciclo menstrual. A menstruação, ela dura normalmente 5 dias, em algumas meninas 7, depende de mulher para mulher, certo? Mas o importante é saber que o ciclo menstrual é o período que vai de uma menstruação até outra menstruação. Esse período também vai variar de mulher para mulher, tá? No caso aqui, como que a menina descobre qual é o seu ciclo menstrual? A menina descobre anotando no calendário todos os dias que ela menstruar. Aí ela conta quantos dias se passaram de uma menstruação até a outra, para poder saber qual que é o seu ciclo. A gente só considera um ciclo regular quando o período entre uma menstruação e outra é sempre igual. No caso aqui do exemplo que eu vou dar para vocês, o ciclo menstrual é de 28 dias. Eu fiz, olha, de 1 ao 28. Porém, pode acontecer que a menina pode ter ciclos maiores, de 30 dias, 32 dias, ou ciclos menores também, de 21 dias, por exemplo. Isso vai depender de você anotar no calendário qual é o dia, então, da sua menstruação. Passado, por exemplo, uns 6 meses você anotando, já dá para ter uma ideia se o seu ciclo é regular ou não. Veja, isso que eu vou ensinar hoje para vocês é mais para que você compreenda o que acontece com você durante o teu ciclo menstrual. Não dá para a gente usar isso daqui, a gente chama de tabelinha, né? Mas não dá para você usar isso aqui como um método anticoncepcional. Por quê? Porque ele é muito falho. Então, a gente vai usar para você compreender o seu ciclo, certo? Mas se for usar como um método anticoncepcional, tem que usar junto com outro método, tá? Como a camisinha ou outros que nós vamos ainda explicar para vocês, tá bom?
Então, vamos lá. Veja, se o primeiro dia que eu anoto aqui, ó, é o primeiro dia da menstruação da menina. Como o ciclo dela é de 28 dias, eu fiz, ó, do primeiro até o 28, que é o primeiro dia da próxima menstruação. Como é que eu sei quando é que eu vou ovular nesse período? A gente sempre ovula, meninas, 14 dias antes da nossa menstruação. 14 dias antes é o dia provável, olha, da nossa ovulação. No caso aqui, de um ciclo de 28 dias, eu contei 14 dias daqui para cá e deu aqui, ó, no 14º dia. Porém, se o seu ciclo for menor ou maior, você tem que contar sempre 14 dias daqui para cá. Como esse dia é só provável que você está ovulando, você não tem certeza absoluta que é neste dia, então a gente considera como período fértil, como período que você está propensa a engravidar, 3 dias antes desse dia provável e 3 dias depois desse dia provável. Então, este período aqui, que eu pintei de verde, é chamado de período fértil. Nesse período, a mulher, se tiver relação sexual e não tiver tomando nenhuma providência para evitar essa gravidez, ela vai engravidar. É um período que perigoso. Aqui embaixo eu coloquei só para dar de exemplo para vocês como que vocês podem fazer. Vocês podem construir uma tabelinha como essa e anotar, né, de acordo com o ciclo, o seu ciclo menstrual, se é de 28 ou mais dias ou menos. E embaixo você pode colocar as datas do mês. Então, por exemplo, olha, eu considerei como o primeiro dia da menstruação, uma menina tenha menstruado dia 6 agora de março, tá? Bom, embaixo de cada dia desse, eu continuo colocando o calendário, ó, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante até chegar aqui. O que eu descubro? Se esse aqui é o primeiro dia da próxima menstruação, só da menina bater o olho aqui, ela já sabe que qual é o dia que ela vai menstruar no mês de abril. Olha, 2 de abril. Muito bem, aí só pra gente continuar o exemplo. Eu coloco aqui, então, se ela menstruou dia 2 de abril, eu coloco aqui para anotar o próximo ciclo, dia 2 de abril, primeiro dia da menstruação. E continuo no calendário, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, respeitando o calendário. Como o mês de abril tem 30 dias, né? Então, vou continuando. No anterior aqui, tinha 31 dias, então eu coloquei o 31, ó. Aqui eu fui continuando o calendário. Qual o dia que ela vai menstruar? Dia 29 do 4, 29 de abril, certo? Ah, mas vai menstruar no mesmo mês? Não tem problema. Se o ciclo dela é de 28 dias, é esse o dia que caiu o dia provável da próxima menstruação dela, tá? Bom, aí ela quer saber, mas quais são, dentro desse período, quais os dias que eu tenho que tomar cuidado porque eu posso engravidar? Veja, é só acompanhar aqui, ó, não é daqui até aqui? Então, nesse período aqui, olha, de 12 do 4 até dia 18 do 4, é o período provável que ela vai estar ovulando. E se tiver ovulando e tiver espermatozoide dando sopa ali, vai engravidar, certo? Bom, gente, para poder a gente fechar isso aqui com chave de ouro e você memorizar isso e não esquecer mais, eu fiz uma paródia para você não esquecer isso mais. Você lembra da música do McDonald's, do Big Mac? Pois é, eu fiz uma paródia em cima dessa música. Vamos lá? Vou cantar uma vez com vocês e vocês vão treinando aí para poder memorizar e não esquecer mais, certo? É assim, ó. 3 dias antes, 3 depois da ovulação, fecundação, 14 dias antes da menstruação, período fértil. Mais uma vez, para vocês lembrarem, ó. 3 dias antes, 3 depois da ovulação, para o quê? Para a fecundação. Aí, então, é 14 dias antes da menstruação, que é o dia da ovulação aqui. Esse é o período fértil. Mais uma vez, então vamos lá comigo?
3 dias antes, 3 depois da ovulação, fecundação, 14 dias antes da menstruação, período fértil. E aí, deu para aprender? Quero ver todo mundo cantando comigo, tá bom? É isso aí, pessoal. Até a próxima, então. Um beijo. Tchau, tchau.